Nacional. As viagens de carnaval começam cheias de problemas. Estradas cheias, engarrafamentos, muita paciência. Começou o feriadão do carnaval. Uma invasão de aranhas venenosas assusta Curitiba. O Brasil tem problemas há 2 dias da estreia no pré-olímpico. O time repete erros e deixa Zagallo preocupado. Imagens do esporte. Um goleiro salva o time no último minuto de jogo. Marcelinho, o homem show do timão, dispara na artilharia. O segredo do carnaval que mais cresce no país. Carnaval de pai para filho. A tradição familiar das escolas de samba de São Paulo. Veja agora no Jornal Nacional. O paulistano se entusiasma com a sexta-feira ensolarada e pega as estradas rumo ao litoral, apesar dos estragos provocados pela chuva. A repórter Ellen Martins mostra ao vivo o movimento no sistema Anchieta Imigrantes que leva à Baixada Santista. 400 mil veículos devem seguir para o litoral de São Paulo pelo sistema Anchieta Imigrantes. Desde ontem, 96 mil já foram para as praias. Nesse momento, passam por aqui 123 carros por minuto. O sistema está no limite da sua capacidade. No pedágio da Imigrantes já existe um congestionamento de 3 quilômetros de extensão. O sistema Anchieta Imigrantes serve também para as pessoas que querem ir para o litoral norte por causa dos estragos nas outras estradas. A rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte do estado de São Paulo, que estava interditada há 2 dias, teve suas pistas liberadas há 1 hora. Os carros estão seguindo em comboio, escoltados pela polícia rodoviária. E ainda há risco de novos desabamentos de barreiras, porque volta a chover na região. Ellen Martins, de São Paulo. A saída do Rio de Janeiro também foi complicada durante todo o dia. Motoristas enfrentaram quilômetros de engarrafamento. A sexta-feira já começou com um trânsito caótico. Avenida Brasil, 6h30 da manhã. No principal acesso do subúrbio ao centro do Rio, 15 quilômetros de engarrafamento. São milhares de carros, uma fila a perder de vista. Um caos provocado por este acidente que deixou 7 feridos. Na Avenida Presidente Vargas, uma pista interditada para a passagem de carros alegóricos também tumultuou o trânsito. Este ano, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o movimento de saída do Rio deve ser 30% maior do que no ano passado. Os patrulheiros recomendam cautela em algumas estradas. A Via Dutra está liberada, mas as pistas estão escorregadias em alguns pontos. Na Rio Santos, o trânsito está em meia pista em vários trechos. Só hoje, 60 mil carros circularam pela ponte Rio-Niterói, principal ligação com a região dos lagos, a mais procurada nos feriados e fins de semana. O movimento congestionou uma das principais estradas do Rio. Às 3h30 da tarde, na BR-101, que dá acesso à região dos lagos e ao norte do estado do Rio, os motoristas já enfrentavam um engarrafamento de quase 10 quilômetros. E isso porque os carros estavam usando 2 faixas de acostamento. Se fossem usar só as 2 faixas de rolamento, o congestionamento seria ainda maior. Para tentar escapar do congestionamento, alguns motoristas invadiam a pista das obras de alargamento. Uma viagem que normalmente dura 2 horas, hoje foi feita no dobro do tempo. Os problemas causados nos principais acessos do estado para a região sul fizeram muito motorista mudar de ideia. Aqui na ponte Rio-Niterói, caminho obrigatório para quem segue para a região dos lagos, o movimento é maior comparado a outros carnavais. O trânsito na ponte já começa a ficar lento. 150 mil carros já passaram por aqui e a previsão da Polícia Rodoviária Federal é de que 280 mil carros saiam da cidade até amanhã. E a polícia faz um alerta. As pessoas que estiverem saindo da cidade para o feriadão em direção a Angra dos Reis, Paraty e Litoral Paulista vão encontrar a Rio Santos com 17 pontos com trânsito em meia pista. Ricardo Carlini, do Rio de Janeiro. A previsão do tempo para o sábado de carnaval. Sol e calor na maioria dos estados. A massa de ar quente deixa o tempo ensolarado no sudeste. O céu fica nublado e com chuva amanhã em Fortaleza e na grande área escura. Chove o dia todo também nessa faixa que inclui o litoral de Santa Catarina. Nas outras regiões,
faz muito sol e o calor provoca pancadas de chuva rápida pela manhã no litoral sul da Bahia. Nas demais praias do Nordeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo, chuva de verão à tarde e à noite. O clima continua seco em boa parte do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo e em toda a faixa mais clara. A temperatura chega a 35 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, 32 graus em São Paulo, Belo Horizonte e Recife e 33 graus em Salvador. A seguir, mutirão no Rio de Janeiro para ajudar as vítimas da chuva. E o drama no município paulista arrasado pelo temporal. No município de Cunha, o mais atingido pelo temporal no Vale do Paraíba, em São Paulo. No litoral norte, começa um mutirão para recuperar os estragos e limpar as praias. Parece que um furacão passou pela praia de Barra do Una, em São Sebastião. No temporal do começo da semana, o vento arrastou 9 barcos por 500 metros até a praia. Alguns ficaram destruídos. Esta lancha era nova. O dono comprou em janeiro por R$200 mil. Os funcionários da prefeitura trabalham para deixar tudo limpo até domingo. Enquanto isso, a Polícia Florestal e os bombeiros de Mongaguá, no litoral sul, procuram 6 adolescentes que foram acampar na Mata Atlântica. Eles deveriam ter voltado na terça-feira. Em Cunha, no Vale do Paraíba, hoje foram enterradas as 8 pessoas soterradas no temporal de quarta-feira. A Serra do Indaiá, iluminada pelo sol, contrasta com o lugar onde aconteceu a tragédia, a 40 quilômetros do centro. Toneladas de lama desceram desta encosta. A casa ficava exatamente aqui, perto da nascente de 2 rios. Eles transbordaram com a enxurrada. Foi tudo tão rápido que ninguém teve tempo de correr. Agora há pouco, os garotos que estavam perdidos na Mata Atlântica foram encontrados num sítio isolado pela enchente. A Procuradoria-Geral da Justiça vai entrar com uma ação contra a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do Estado do Rio, se for constatado que houve omissão das autoridades na prevenção da enchente. O número de mortos chega a 69. 10.300 pessoas estão desabrigadas. Um socorro que não chega. No município de Itaguaí, as vítimas da enchente ainda convivem com lama e lixo 4 dias depois do temporal. A água inundou plantações, casas, destruiu pontes. Poucos moradores se arriscam a passar pela água suja. Quem volta para casa tenta recuperar o pouco que sobrou. Perto das encostas, nas margens da Rio Santos, a situação piora. A avalanche cobriu metade das casas. O carnaval foi suspenso em Itaguaí. São 3.000 desabrigados e 50 desaparecidos. Em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, as máquinas já retiraram em apenas uma rua lama suficiente para encher 150 caminhões. Como é que eu vou limpar minha casa com essa sujeira toda, essa vergonha? Isso é uma vergonha. A prefeitura até agora não apareceu. Os moradores dos condomínios têm que alugar as máquinas para retirar o barro. Nos bairros pobres, o jeito é entrar na lama e tentar limpar a rua. Na Cidade de Deus, 2.500 desabrigados lotam as escolas. Para enfrentar a tragédia, centenas de pessoas contam apenas com o esforço próprio e a solidariedade. Um supermercado doou 14 toneladas de alimentos para a Cidade de Deus, um dos lugares mais atingidos da cidade. Os moradores esperam na fila para receber uma cesta básica. Eles perderam tudo, mas hoje vão ter pelo menos o que comer. Seja lá o que for, mas está muito bom para nós. Esperar inutilmente por ajuda parece o destino dos desabrigados. Na enchente de 88, famílias foram morar em containers no Morro Dona Marta. A solução era provisória, mas até hoje eles não saíram de lá. Hoje o Instituto Médico Legal foi o retrato da falta de estrutura para enfrentar a tragédia dos últimos dias. O IML recebeu 140 corpos, 20 além da capacidade. Houve tumulto. O corpo de uma vítima foi entregue para a família errada. O governo do Estado do Rio vai pedir ao governo federal uma verba de emergência para a reconstrução das áreas atingidas pelo temporal. Quem quiser fazer doações para os desabrigados pode ligar para o telefone do movimento Viva Rio. O número é 0800 26 2626. E qualquer doação para os desabrigados da chuva no Rio de Janeiro pode ser feita pelos Correios de graça. As encomendas serão entregues à Defesa Civil do Rio de Janeiro. Protesto na região oeste do Pará.
Os moradores dizem que não aguentam mais a falta de energia elétrica. Em Itaituba, a 1.300 quilômetros de Belém, milhares de moradores pediram o fim do racionamento de energia na região, que já dura 18 dias. Dos 8 motores a diesel que abastecem os municípios, apenas 3 estão funcionando. Um ônibus de turismo é destruído pelo fogo na BR-277, perto de Foz do Iguaçu, no Paraná. No ônibus estava apenas o motorista que ia buscar os passageiros. Ele percebeu o início do fogo provocado por um problema mecânico e conseguiu se salvar. A polícia do Rio prende 4 homens acusados de matar o prefeito de Rio das Ostras, na região dos Lagos. Um deles foi reconhecido por causa de uma tatuagem na mão esquerda. Uma moçambicana com passaporte diplomático foi presa no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ela tentava embarcar para a África do Sul com 10 quilos de cocaína. A droga estava na moldura de 3 quadros e em frascos de shampoo. O governador do Acre, Orleir Cameli, foi interrogado hoje em Brasília pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Eduardo Ribeiro. O governador do Acre é acusado de desviar dinheiro de obras públicas. Orleir Cameli confirmou que um cheque de R$60 mil, referente ao pagamento de restauração de estradas vicinais, foi depositado na conta de uma empresa da família, mas disse que não tinha conhecimento do depósito. O governador do Acre responde ainda por mais 2 processos no STJ, por falsidade ideológica e crime contra a administração pública. Em instantes, ex-ministro se livra da acusação de assédio sexual. E a invasão de aranhas venenosas em Curitiba. Curitiba. O veneno provoca graves problemas de saúde e quem é picado tem que receber soro rapidamente. Uma pessoa já morreu. Pequena, traiçoeira, venenosa. A Loxosceles, ou aranha marrom, mora na maioria das casas de Curitiba. Está pelos cantos, atrás dos quadros, dos móveis, dentro de sapatos e no meio de roupas. Por algum desequilíbrio biológico, nos últimos 10 anos, a aranha marrom saiu do ambiente natural e se multiplica dentro das casas na região de Curitiba. É por isso que aqui ela faz o maior número de vítimas de todo o país. No ano passado, 2.600 pessoas foram picadas pela aranha marrom. Só este ano, em um mês e meio, já são 800 casos suspeitos. Este centro especializado no tratamento atende 20 novos casos por dia. Tafarel, de 6 anos, foi picado quando vestia o pijama. O veneno da aranha provoca dor, febre, feridas na pele e ataca os rins. Se a pessoa não receber o soro em 3 dias, pode morrer. O médico falou que se eu esperasse mais umas 12 horas, daí era para me encomendar o caixão do zelo. A invasão das aranhas trouxe um clima de medo à cidade. O engenheiro Carlos Zimmermann ficou apavorado ao encontrar uma em cima da cama. O problema é que não existe produto capaz de eliminar a aranha marrom. Uma cartilha distribuída à população alerta que só existem 2 modos de combatê-la. Manter a casa limpa, principalmente os locais escuros e quentes, onde ela costuma se esconder. E quando encontrar a aranha, use o chinelo. O Instituto de Tecnologia do Paraná já está fazendo um soro específico para o veneno da aranha marrom. O novo soro, que vai facilitar o tratamento das pessoas picadas, começa a ser usado ainda neste primeiro semestre. A Justiça absolve o ex-ministro e ex-diretor comercial dos Correios, Alexis Stepanenko, do crime de assédio sexual. Com a inocência comprovada, agora o ex-ministro quer processar o governo por calúnia e difamação. A denúncia aconteceu em agosto do ano passado. Uma funcionária dos Correios acusou o diretor Alexis Stepanenko, ex-ministro das Minas e Energia, de assédio sexual. O inquérito foi aberto, o diretor foi depor, o escândalo estava armado. Mas agora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu. O ex-ministro é inocente. Em casa, ao lado de Dona Carmen, com quem é casado há 16 anos, Alexis Stepanenko já esperava por esse desfecho e quer apenas que seu caso sirva de alerta. O que nós podemos fazer para que esses fatos de pessoas sem nenhuma responsabilidade acusar qualquer homem público, sem nenhuma prova, sem nenhum indício, e enxovalhar a figura da pública? Foi algo, um constrangimento muito grande, com
sofrimento, realmente. Com a decisão da Justiça, o processo que corre aqui na Delegacia da Mulher está arquivado. A delegada não quis dar entrevista, mas disse que apenas cumpriu seu dever. O primeiro-ministro do Canadá se enfurece com um homem que protestava contra os cortes no seguro-desemprego e parte para a agressão. O primeiro-ministro canadense Jean Chrétien saía do palanque depois de um discurso quando deu de cara com o jovem que protestava e não pensou duas vezes. Depois, Jean Chrétien disse que não sabia o que tinha acontecido. O primeiro-ministro canadense é um dos poucos líderes mundiais que não andam cercados por um batalhão de seguranças. Tropas da OTAN descobrem um centro de treinamento de terroristas na Bósnia. Os soldados apreenderam explosivos escondidos em brinquedos, armas e manuais de fabricação de bombas. O governo americano acredita que 200 iranianos estão envolvidos com guerrilhas na Bósnia. O presidente Saddam Hussein recebe em Bagdá o radical americano Louis Farrakhan. O líder da nação islâmica disse que quer a reconciliação com os inimigos dos Estados Unidos. No ano passado, Farrakhan ficou famoso ao organizar a marcha de 1 milhão de negros na capital americana. O presidente da Itália, Oscar Luigi Scalfaro, dissolve o parlamento e antecipa as eleições que estavam marcadas para daqui a 3 anos. A decisão foi tomada 2 dias depois da renúncia do primeiro-ministro Antônio Macânico. As eleições vão ser em abril. Libertados no Rio, 18 acusados da chacina de Vigário Geral. São policiais militares que estavam presos há quase 2 anos e meio. A decisão foi da Justiça. O Ministério Público recomendou a revogação da prisão preventiva porque considera que não há provas contra os policiais. A liberdade é provisória. Eles ainda serão julgados por um júri popular. Daqui a pouco, a torcida corintiana delira com mais um show de Marcelinho. E os problemas da seleção brasileira na Argentina. A legislação para o trabalho. Sindicalistas, empresários e governo se reuniram hoje em Brasília para discutir o acordo que reduziu direitos trabalhistas em troca de mais empregos. Muita gente gostaria de estar no lugar desses 85 trabalhadores. Mesmo sem carteira assinada e sem vários direitos legais, eles agora têm um emprego. Até o presidente do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, que suspendeu novas contratações baseadas nesse acordo, confessa que se estivesse desempregado, faria a mesma coisa. É evidente, se estivesse com fome dentro de casa, eu aceitaria. Aliás, já disse isso mais de uma vez. Se o presidente do tribunal pensa assim, por que suspendeu novas contratações? É o que pergunta irritado o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. É bom lembrar que juízes e procuradores ganham muito bem e que nunca ficaram desempregados. Mas a justiça não terá mais por que se envolver nesses acordos se eles se tornarem legais. E o primeiro passo para isso foi dado hoje, numa reunião no Ministério do Trabalho, em Brasília, onde todos mostraram que querem a mesma coisa. Os trabalhadores garantir mais vagas, os empresários pagar menos encargos sociais e o governo reduzir o desemprego. O acordo assinado em São Paulo e que gerou tanta polêmica pode ter sido, afinal, só um ponto de partida. O nosso objetivo foi criar uma grande polêmica para uma grande, inclusive, discussão da sociedade, que é o que efetivamente está ocorrendo. De fato, nessa mesa só faltou o Congresso Nacional, que já está convidado para a próxima reunião no dia 27 em Brasília. O ministro do Trabalho quer apresentar para os líderes do governo, depois do Carnaval, a proposta de uma nova lei, para que o trabalhador custe menos para a empresa, mas não perca seus direitos individuais. À medida que tenha o entendimento e consenso de trabalhadores, empregadores e do governo, não terá, acredito eu, grandes dificuldades de tramitação no Congresso Nacional. O secretário-geral da Força Sindical, Enilson Simões de Moura, o alemão, anunciou hoje à tarde em São Paulo que está fora da central. Ele disse que não aceita o acordo para a contratação temporária de mão de obra. Para alemão, o acordo é ruim e não serve aos interesses dos trabalhadores. O último treino da seleção antes da estreia no torneio pré-olímpico deixa o técnico Zagallo preocupado. Exterior, doce exterior. Sem correria, sem tietagem, o capitão do Brasil bate papo com o sargento Titandil. Zagallo caminhando sem dar autógrafo. Tudo bem diferente daquele assédio implacável das últimas semanas. Depois do passeio pela cidade,
Todos esperavam por um outro, um passeio de bola no treino. Foi o último coletivo antes da estreia. Era a chance de mostrar a Zagallo que o time evoluiu e se entrosou. Mas a seleção repetiu os erros do início da preparação. Chutes a gol. Aí estão as maiores causas para a dor de cabeça de Zagallo. É verdade que os titulares venceram por 3-0, mas os reservas tinham 5 jogadores de um time amador de Tandil e o treino durou quase 1 hora. Zagallo mandou repetir várias cobranças de falta, até alguém acertar. O treino foi importante para adaptar Juninho ao esquema de jogo em seu primeiro coletivo. A movimentação do Jamel o Juninho já muda totalmente. Defeitos vão surgir, né? E é bom que surgem no coletivo, não no jogo, para que a gente possa corrigi-los. O coletivo pode não ter sido uma maravilha, mas cá pra nós foi até bom, para não criar uma expectativa de show no domingo. Se havia espiões peruanos por aqui, eles com certeza não devem esperar muito do Brasil. Melhor assim, domingo, quem sabe, eles tomam um susto. A seleção peruana chega esta noite a Tandil. Amanhã à tarde, os 2 times fazem um reconhecimento do estádio onde vão jogar no domingo. Marcelinho brilha de novo com show de bola e mais um golaço. Nada demais para quem é o artilheiro do Campeonato Paulista, com a incrível média de 3 gols a cada 2 jogos. Marcelinho abriu o Campeonato Paulista com um gol olímpico. E esse foi só o começo. Nesse início de 96, ele tem feito mágica com a bola. Chutes fortes, colocados, todos com o endereço certo. Foi de Marcelinho o gol mais bonito do campeonato. Um gol de placa na Vila Belmiro contra o Santos. Qualidade e quantidade. Marcelinho Carioca, nesse Campeonato Paulista, fez 9 gols em 6 partidas. Uma média de 1,5 por jogo. Ele é hoje o artilheiro isolado da competição. Na partida contra o Guarani, o Corinthians jogou sem 7 titulares. O camisa 7 do time valeu por todos eles. Além de 2 gols na vitória de 3-0, Marcelinho mostrou um futebol refinado, que tem sido rotina quando esse craque está em campo. Quando você faz por onde, o homem lá abençoa, hein? Veja a seguir, um goleiro com fome de gol salva o time no último minuto. E a tradição familiar das escolas de samba de São Paulo. Tronos se desafiam a 1 mês da decisão do título mundial. E um goleiro salva o time com um gol no último minuto. O goleiro da seleção olímpica mexicana, Oscar Pérez, não evitou o gol coreano no segundo tempo. A cabeçada de Choi Yong-soo não tinha defesa, 1-0. Aí bateu o desespero e lá se foi Pérez no último minuto do jogo para a área da Coreia do Sul. Era o dia dele. O coreano erra a cabeçada e a bola vai para o pé de quem? Daquele que ninguém sabia também era artilheiro. Oscar Pérez, o goleiro com faro de gol. Mike Tyson e Frank Bruno treinam forte e se desafiam a 1 mês da decisão do título mundial dos pesos pesados em Las Vegas. Tyson, ex-campeão, promete nocautear o inglês de novo, como em 89. E Bruno, o atual campeão do Conselho Mundial, diz que não aceita sequer pensar que vai perder. No way, no way, no way. Briga violenta no basquete universitário americano. Sly Johnson, de uniforme escuro, faz falta dura no adversário, mas quem toma as dores do colega é Jeff Spiller. Johnson é empurrado e reage com um soco no rosto de Spiller. Spiller erra o revide e quem acerta o olho de Johnson é Kevin Bill. Johnson sangrou e perdeu o jogo. Já é carnaval no Nordeste. Em Pernambuco, festa na Avenida Guararapes, no centro do Recife. O repórter Francisco José acompanha ao vivo a primeira noite de frevo. Uma orquestra no palco, 2 prebiocas tocando no meio da rua e o povo acompanhando. Está começando mais um baile popular. É a animação no centro do Recife. O carnaval em Pernambuco começou desde o mês passado, em janeiro, mas hoje é a abertura oficial, a entrega da chave da cidade ao Rei Momo. E mais do que nunca, o centro do Recife está entregue ao povo. Todas as ruas foram interditadas para o tráfego de veículos e abertas para os foliões.
Carnaval está começando oficialmente. Recife tem uma nova iluminação, com as ruas decoradas para o Carnaval. É uma festa de bonecos gigantes para toda a gente que vive a grandeza do Carnaval. Uma explosão de alegria em todos os bairros da cidade. Francisco José, do Recife. Escola de samba que nasceu da paixão pelo futebol. Barracões comandados por famílias de imigrantes. Samba de pai para filho. Na terceira reportagem da série sobre o Carnaval 96, o jeito paulista de sambar. Amanhã, São Paulo tira o cinza e veste a fantasia. No coração deste imenso bloco de concreto, pulsa o compasso de um tamborim. São Paulo fez a síntese do Brasil, com gente vinda de toda parte. As escolas de samba vão levar para o Carnaval toda essa mistura. Carlos Bichara, um carioca, filho de libaneses, chegou à cidade em 1951. Acostumado com a folia, criou um bloco que acabou virando escola de samba. O barracão debaixo do viaduto trabalha com a mulher, Dona Rosa, uma imigrante portuguesa, e o filho Maurício. A família dá duro durante 3 meses, por amor à escola. Até na hora do desfile, o trabalho é tanto que nenhum deles pode cair no samba. E chega lá, nós ajuda mais a montar a escola também, aí quando nós vemos já tá entrando todo mundo e nós fica para trás. Mocidade, alegria, carnaval. Escola de samba em São Paulo é administrada de um jeito diferente. É um negócio de família, uma tradição de pai para filho, que começou em 1949 com seu nenê da Vila Matilde. A nenê no carnaval, a nenê no carnaval, oba, é mensageira de emoções da passarela. Seu nenê tocava pandeiro num grupo de samba. Era amigo de Natal e Paulo da Portela. Animado pela irmã, Dona Dina, fundou a escola, a mais tradicional de São Paulo. Está no sangue da família. Isso já vem da época do meu pai, né? Meu pai também tocava sanfona, tocava pandeiro. Famílias como a de seu nenê e dos Bichara lutaram para fazer crescer o Carnaval paulista, que hoje tem quadras cheias nos ensaios, tem sambódromo, luxo e alegoria. Na contramão das tradições, uma escola tem mostrado que profissionalismo é mais de meio caminho andado para conquistar um campeonato. Uma das maiores torcidas do país, acostumada às alegrias da vitória, fez do time de futebol uma escola de samba, a Gaviões da Fiel. Acho que a tendência é tentar conquistar o bicampeonato. É gol. É gol. Gaviões comandam a festa. E ao poeta Vinícius de Moraes, que um dia disse que São Paulo era o túmulo do samba, a cidade já pode dar uma resposta. Tem o carnaval que mais cresce no país. Samba para ninguém mais botar defeito. Luxo, riqueza, tecnologia. Cada escola de samba uma superprodução. Espetáculo onde atuam 67 mil pessoas. Na reportagem de amanhã, o Carnaval do Rio de Janeiro. O maior show da terra. Boa noite. Boa noite. Rede Globo. Assista agora Explode Coração. Classificação